Boa noite a todos e bem-vindos ao nosso Happy Hour do Executivo Cheers. Hoje vamos estar falando de 5 dicas para transformar aqueles colaboradores difíceis em aliados, em pessoas que contribuem de uma maneira até superior que muitos outros. Como isso é possível? Bom, a gente vai então cobrir múltiplos aspectos de por que essas pessoas têm esses comportamentos difíceis, como a gente pode lidar com eles e como transformar então essas pessoas em aliados na nossa equipe. Às vezes as pessoas me perguntam, Paty, para que pôr o esforço? Nós temos regras, nós temos procedimentos, as pessoas sabem como deveriam se comportar no trabalho, e é incrível como às vezes elas demonstram comportamentos que não são profissionais, e eu tenho que pôr todo esse esforço em corrigir e lembrar. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que essa pessoa, seja você como dono do teu negócio ou como um líder numa equipe, uma grande organização, alguém em algum momento, se não foi você, alguém contratou essa pessoa porque acreditou que ela poderia ser um bom contribuidor. E essa pessoa hoje pode estar dando resultados e você está pagando essa pessoa para dar resultados direta ou indiretamente. Então, em vez de falar, olha, eu quero descartar as pessoas que não servem, esse movimento não dá resultado. Você tem que tentar desenvolver tanto na parte técnica como na parte de interações e na parte emocional. Você tem que pôr o esforço para realmente ver se tem o potencial dessa pessoa um dia se engajar com o resto da equipe, com você, e se transformar num colaborador significativo. É nossa obrigação como líderes tomar essa iniciativa. Não podemos deixar na mão da pessoa. Muitas vezes a pessoa nem reconhece que tem certos comportamentos. Difícil de acreditar, mas acontece. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo isso e no final eu vou te dar 5 dicas. Vou dar para vocês 5 dicas para pôr em prática esse processo de transformar as pessoas que são disruptivas, que têm comportamentos não profissionais, em colaboradores bons e aliados a você. Tá bom? Então vamos nessa. Eu vou começar compartilhando a minha tela e a gente continua por aí. Vamos lá. Compartilhar. Vou colocar o óculos. Agora eu vou dar um tempinho para ver se vocês. Agora foi, né? É isso aí. Então vamos falar. Peraí, deixa eu consertar isso aqui para vocês verem bem. E então vamos falar de como transformar essas pessoas em colaboradores, em bons colaboradores. O que a gente vai falar hoje são de perfis, primeiro, como a gente identifica quem são essas pessoas difíceis, como controlar a reação imediata em situações que a gente se enfrenta com essas pessoas difíceis. Lembre, essas pessoas criam situações super desconfortáveis, às vezes para a equipe e para você, então você tem que estar sempre preparado para não perder a cabeça. Não é? Porque a reação normal, quando a gente encontra uma pessoa disruptiva, essa pessoa quer te puxar para essa discussão, quer que você faça parte dessa grande disrupção. Então, você vai aprender a como controlar essa reação imediata. Você vai entender, então, se decidirmos que vale a pena colocar o esforço, escolher essa batalha, e sentar, e às vezes não é decidir de colocar o tempo, às vezes é uma necessidade de ter uma conversa séria com essa pessoa e transformar, ver se podemos transformá-la num colaborador de valor. No momento que tomamos essa decisão, temos que nos preparar para essa conversa, mesmo que você tenha tido outras anteriormente, a gente tem que se preparar para essa conversa, e não só vamos falar da preparação, mas sim aí das dicas do que fazer durante essa conversa inicial e subsequentes para então engajar essa pessoa. Isso vai ser o tema de hoje, então. Então fica comigo até o final que vem as dicas mais importantes, uma vez que vocês entendem o processo. A primeira coisa que eu quero te falar é, olha, não importa o tipo de gente que você lida, o nível, em toda a área, não importa, sempre tem algum colaborador disruptivo. Todo ambiente de trabalho tem aquela pessoa que, seja lá por qualquer motivo, ela demonstra esses comportamentos e atitudes que são desagregadores para a equipe, que se confrontam, criam uma situação desconfortável para a equipe. E hoje eu quero, então, te mostrar como a gente poderia mais ou menos identificar essas pessoas. Eu vou pegar 6 perfis, digamos, de quem são
essas pessoas difíceis, tá? Não quero dizer que só existem 6, não quero dizer que são 6 mais importantes, mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos ver esses modelos, como é que a gente identifica isso? E com certeza, uma vez que a gente falar deles, não só você vai lembrar de alguém na tua equipe, na tua empresa, na tua vida, mas você vai lembrar de outros modelos que também se encaixam nesses padrões. Então, o primeiro que eu vou falar é os negativos. As pessoas negativas, como é que elas reagem em situações desconfortáveis? Tudo é ruim. Para o negativo, ele é muito verbal. Não é uma pessoa rancorosa, ele é verbal. Continuamente, ele vê o negativo nas coisas. É a pessoa que não vai ver o copo meio cheio e sim vai ver o copo meio vazio. Essa é a visão dele. Você pode ser a melhor coisa, uma coisa positiva. Você fala, olha que canetinha bonitinha. Ele fala, é bonita, mas vai ver que a tinta é uma droga. Já, né, está procurando esse lado negativo. É o tipo de pessoa que você fala, meu Deus, parabéns, você ganhou na loto. E ela vai dizer, sim, mas agora eu tenho que pensar nas brigas de família por causa do dinheiro. Esse sim, mas é a abertura da maioria das conversas com uma pessoa negativa. Sim, mas... Então, ela sempre está procurando o negativo. O que acontece no mundo dessa pessoa, na cabeça dela? O mundo é falho, nós sabemos disso, né? Mas tudo bem, mas ele só vê o falho e, portanto, qualquer erro, qualquer coisa que não der o resultado que a gente espera quando se trata de um negativo, a culpa não vai ser dele. A culpa é dos outros, é de fora, é o mundo que não funciona. Você entende? Como é que você quer que eu faça isso se tem isso, aquilo de negativo? Ele vai encontrar coisas negativas mesmo onde não existem. Então, o negativo, como eu digo, ele não é agressivo numa boa, mas é a pessoa que vê o ruim em tudo e se protege atrás disso, se defende atrás disso. Um exemplo, a gente fala, olha, gente, a partir do mês que vem, vamos liberar todo mundo às sextas-feiras, às 3 da tarde. Né? Perfeito. O negativo vai ser aquela pessoa que, pô, gostou, mas tem que ter alguma coisa errada. Tem que ter alguma coisa errada. Então, ele procura, ele faz perguntas do tipo, peraí, então vão pagar menos? Não, não vamos pagar menos. Peraí, então vocês vão fazer a gente trabalhar mais. Não, não precisa. Nós descobrimos que a grande produção acontece de segunda até sexta e depois das 3 da tarde, todo mundo se desliga mesmo, não é produtivo, vão mandar embora, vocês têm um fim de semana mais longo. Não, peraí, mas então... E ele vai querer achar coisa errada, ele vai continuamente achando coisa errada. O que acontece? Essa mesma sombra que ele cria, essa nuvem, ela se espalha em cima das pessoas. Então, esse é bem fácil de identificar que é o colaborador negativo. O segundo, o sabe-tudo. Os sabe-tudos são pessoas ou que sabem ou que não sabem, mas acham que sabem. E o problema não é saber, a questão é que ele acredita piamente que ele sempre está certo. Portanto, é a obrigação dele de falar para o mundo que ele está certo, os outros estão errados. Então, o sabe-tudo tem resposta para tudo. Desculpem. E é aquele tipo de comportamento, o natural é o seguinte, você está dando instruções para a equipe, façam esse processo desta maneira. Ele vai falar, peraí, isso aí está errado. Ele vai te falar na cara, isso aí está errado. Uma pessoa que sabe mais do que você, e é bom ter gente que conhece, sabe mais que você, aquela que vem te pergunta, ou pergunta perante o grupo, ou pergunta depois, você pode explicar por que a gente vai por esse caminho e não por esse? Lógico, eu vou explicar. O caminho correto seria esse, mas é muito longo. A gente prefere fazer as coisas de uma maneira mais pontual, rapidamente, fazendo do processo curto em vez do longo. Bom, isso é uma pessoa que se posiciona, sabe, se posiciona e está interessada realmente em entender. O sabe-tudo não, o sabe-tudo não te coloca assim, ele simplesmente fala, você está errado, você está fazendo tudo errado. E, logicamente, isso cria uma tensão, porque aí você não quer se explicar na frente dos outros, ou quer dar uma explicação, mas com certeza, se você entrar nessa confrontação, ele vai ter outra coisa para falar, e isso aí não tem fim, gente. O sabe-tudo tem que ganhar a conversa. A questão do sabe-tudo é o seguinte, o ego dele está ligado com o conhecimento. Então, se você tira o conhecimento dele, ele não vale nada. Ele não dá valor ao fato dele ser, sei lá, uma pessoa empática, não, nada, nenhum outro aspecto da personalidade dele, do jeito que ele é, tem o valor que o conhecimento tem. Então, portanto, quando você aponta, olha, o que você está fazendo poderia ser feito de outra maneira, é uma agressão pessoal, porque o ego dele está baseado em conhecimento. E se você está falando que tem outro jeito, porque ele não está fazendo certo. Você dar feedback para um sabe-tudo é muito difícil por isso. Porque é um ataque pessoal. Peraí, você está falando que eu estou fazendo errado. Não, eu estou te apontando, não estou falando que você é errado. Eu estou falando que tem outro jeito
que a gente apreciaria se você fizesse desse outro jeito. Mas eles são assim que eles criam essa confrontação. Não admitem quando estão errados, vão achar mil desculpas e vão querer continuar a conversa, não vão te largar. E você se sente julgado, então, logicamente, que ele carrega aquele negócio negativo, porque você está julgando ele. Um outro perfil ou tipo de pessoa que é bem disruptiva no trabalho é o frustrado. Imagina uma pessoa super irritável. É como se ele tivesse alergia e tudo incomodasse. O irritado é aquele que abre o computador de manhã e o computador demora um pouco, né, para pegar no tranco, né? E ele, já vi que hoje vai dar errado. E começa com essas expressões, às vezes são verbais e às vezes são muito físicas. São aquelas pessoas que, sei lá, ficam com a caneta assim, batendo na mesa, ou o pé inquieto no chão, ou fazem esses gestos de muitos suspiros, aqueles suspiros de frustração. Então o dia todo, tudo irrita. É o que eu falo, para mim parece até uma alergia que dá vontade de coçar tudo. Ele está com as emoções à flor da pele. Então, logicamente, com um comportamento assim, mesmo que não seja dirigido a ninguém em específico, não é um ataque pessoal, incomoda os outros. É como se fosse um comportamento quase de bullying, mas sem ter uma vítima. O bully escolhe uma vítima, né? E ele ataca. Nesse caso, essa pessoa faz questão de mostrar, não chega perto de mim, porque eu sou irritado. Tá tudo errado, tudo incomoda, nada funciona, mas uma vez quebrou, que porcaria de computador me dão, né? Esse tipo de pessoa está criando uma distância, né? Uma cerca em volta dele para que as pessoas se sintam para distanciar as pessoas se intimidam e não vamos chegar perto, não vamos perguntar, não vamos não sei o quê, não é. Então, lógico que isso é um mecanismo, né, para ele ter controle. O comportamento é agressivo, mesmo que não seja dirigido. E às vezes é dirigido a uma pessoa, às vezes é dirigido a uma coisa especial, mas geralmente ele é incômodo em tudo em tudo. Tudo incomoda, tudo frustra essa pessoa. É muito expressiva. Eu acho que tem mais até expressão não verbal, é física, né? Aquela presença intimidante, né? De mau humor, mais do que até verbal. Mas esse é o frustrado. Vive reclamando de tudo, novamente, através dos gestos, das expressões. Não precisa ser só comentário. Não é o negativo. O negativo é não, esse cara aqui está frustrado e demonstra frustração de uma maneira contínua. Aí tem o explosivo, aquela pessoa que você nunca viu ela reclamar, tá tudo bem, você nem sabe se tem alguma coisa errada ou certa, numa boa, e de repente, sem razão nenhuma, ela pega, eu presenciei isso, pega a xícara de café e joga contra a parede. Ao fazer isso, levanta para pegar, tropeça na cadeira, a cadeira vai contra a parede também. Tinha uma mosquinha andando por volta do lugar onde essa pessoa sentava e a mosca parou, acredite se quiser, na xícara. Essa foi a gota d'água proverbial, né? Foi o último, foi o que desvendou tudo isso. Toda essa explosão veio disso. Então você vê que o gatilho realmente não tinha nada a ver com o que aconteceu. Mas essa pessoa perde o controle total. Ela é agressiva, pode ser direcionada a uma pessoa ou ao mundo inteiro, pode ser uma agressão verbal, gritar, xingar na cara de alguém, completamente sem controle, ou pode ser uma manifestação física, onde tem, dá soco mesmo, quebra coisas. É uma pessoa que perde o controle, do nada. Agora, como que você percebe que esse comportamento é contínuo? Demora. Porque lembre-se, são gotinhas que tem que encher o copo, né? Então pode demorar. Ela explodiu, jogou a xícara e a cadeira, a gente achou, conversou, é uma situação única, ok, estava passando por mal, você acha que está sob controle. 1 mês, 2 meses depois, é uma agressão verbal com alguém. Você vai notar esses picos assim de explosões, sejam verbais ou físicas, mas você nota que esse comportamento existe, explode, a pessoa explode. Um dos mais perigosos também são os fofoqueiros. Não quebram nada, mas acabam com as pessoas. Podem quebrar uma pessoa literalmente. O poder da fala, da fofoca, dos boatos é muito pesado, é muito disruptivo e pode acabar com a carreira de alguém. Eu já vi muitas vezes acabarem com a carreira de alguém. O que acontece? O fofoqueiro é uma pessoa que
se sente inferior. Então, não tem nada melhor, e seja lá qual for a causa, tá? Não vamos discutir a causa agora, mas a forma que ele se manifesta é a seguinte: eu acredito que aquela pessoa, por qualquer razão, não merece estar onde está, ter o cargo que tem, ou ganhar o reconhecimento, eu tenho, tipo, uma inveja dela, mais ou menos por aí. Então, o fofoqueiro, primeiro ele tem que ter uma audiência, logicamente, para espalhar as fofocas, mas também tem que ter fonte de informações, né? Então, ele é muito disruptivo num grupo de pessoas, porque ele quer saber da vida dos outros, faz perguntas e dá muitas insinuações, e aí tem que espalhar os boatos, e, logicamente, aí ele precisa da sua audiência. Então, você vê que ele tem uma natureza meio cínica, aquele, você já viu não sei quem? Olha só, esse tipo de comportamento você nota no fofoqueiro. Um caso de fofoqueiro que eu tinha, eu vou contar mais ou menos o quadro inteiro, porque a gente nunca... às vezes é difícil a gente imaginar como é que as pessoas se manifestam, né? Mas eu tenho um caso típico, era o Jefferson, e o Jefferson tinha sido supervisor em outra empresa, ele tinha o cargo de supervisão da equipe, uma pessoa de mais ou menos uns 40 e alguma coisa, pai de filhos, tudo e tal. Aí ele foi mandado embora da empresa porque a equipe dele não estava dando os resultados que esperavam. A gente achou que era uma pessoa muito educada, muito boa. Trouxemos como agente. Nesse grupo que ele trabalhava, a supervisora era a Valéria. A Valéria era uma pessoa jovem, dinâmica, super simpática, conversava com todo mundo. O time adorava a Valéria. Ela tinha aquele pique, aquele jeito gostoso. Ele era bem mais estrito, mais quadrado, por assim dizer. E o que acontece? Uma vez que ele entra na equipe, a gente percebe que começam a aparecer boatos sobre a Valéria supervisora. Viemos a concluir que era o Jefferson que estava espalhando uma informação sobre a Valéria. Olha o jeito dela, essa menina acha que sabe das coisas, mas não sabe. Olha o jeito, passa o dia conversando, batendo papo, não leva as coisas a sério. Não, era o jeito dela, ela se entrosava muito bem com a equipe, tinha um grande senso de empatia, de comunicação, era uma equipe de vendas, precisava alguém assim. Mas o que o Jefferson fazia? Fazia essas fofocas. Ele falava, ela disse que é uma menina séria, mas olha a foto aqui no Instagram, ela está num bar, com as amigas, com bebida na mão, não sei o quê. Tudo isso nada mais é que uma reflexão de uma pessoa que se sentia frustrada porque ele tinha tido um cargo de supervisão e agora estava como agente se reportando a uma pessoa muito mais jovem e muito diferente dele. A manifestação dessa falta de confiança na pessoa e de se sentir inferior por estar nessa posição se manifestava através da fofoca. Então, esse outro comportamento muito disruptivo e às vezes não vem de onde a gente acha que está vindo, né? Outra característica, o grupo de pessoas que a gente acha disruptivas, que também é muito difícil de perceber, não quebra coisas como explosivo, você entende? Não é um negativo que reclama o dia inteiro, não é tão óbvio como os outros tipos, mas é aquele que é o passivo, mas que ele está descontente. O passivo, se você não pergunta, você nunca vai saber que essa pessoa é infeliz, que não está bem no trabalho. Ela não vai fazer nada além do necessário, ela não se posiciona, ela não reclama, a não ser que você queira se engajar com ela. Aí você começa a ver esses sintomas dessa personalidade que é passiva, mas tipo passiva-agressiva, né? Como assim? Você fala, Silvia, queremos fazer tal coisa, sei lá, esse novo projeto, o que você acha? Eu não sei, você que é chefe? Ok. Silvia, você acha que a equipe terminou do almoço? Eu não sou babá deles, né? Esse tipo de resposta de não me pagam para isso, eu não sou a chefe, você é. Esse passivo-agressivo, quer dizer, esse tipo de manifestação demonstra que a pessoa realmente é infeliz, mas tem duas causas. Uma delas, que a gente às vezes nota, é que essa pessoa tem uma baixa autoestima e acredita que você vê ela como inferior. Então, quando ela diz, você que sabe, você é o chefe, tipo, eu não valho nada. Tá? Quando ela diz, eu não sou paga para fazer isso, ela está dizendo, você me considera boa só para isso. Mas esse não é geralmente o caso, existe um pouco disso. O caso mais comum é o oposto. Essa pessoa, não dá valor a você. Então, quando ela diz para você, eu não sei, você que é paga para isso, você que é minha chefe e você decide,
ela está dizendo, você está numa posição de chefe, se vira e decide, porque eu acredito que você não tem a capacidade de fazer. É um confronto. Eu não vejo valor em você, mas te pagam para isso, você que faz. Então, esse é o seu passivo descontente, que não reclama, procrastinam, arrastam, está pronto para sair fora 15 minutos antes de bater o cartão, não é? Demora 15 minutos para começar a trabalhar uma vez que chegou. É uma pessoa que não está feliz no trabalho. É disruptivo? Absolutamente, porque essa mesma negatividade é contagiosa. E outra, você não tem um colaborador. Você quer um grupo de pessoas que te apoiem, que te ajudem, que colaborem. Então tá, já temos 5 ou 6 exemplos de personalidades, eu não vou nem chamar personalidades, de pessoas que se manifestam de maneiras diferentes, né? Um é agressivo, outro é passivo, outro é fofoqueiro. Como é que a gente faz para ter uma conversa com eles e dizer, chega, isso aqui não dá certo, mas eu vejo valor em você, eu quero que você colabore de uma forma melhor, mas entenda que você seja feliz e que todo mundo seja feliz, não é? Então, aqui tá. A primeira coisa é o seguinte, temos que lembrar que esses comportamentos disruptivos, às vezes são explosivos e são inesperados, muitas vezes são inesperados. O negativo te para na frente de todo mundo e começa a reclamar, ou alguém explode por alguma coisa. São coisas que você tem que estar preparado para enfrentar, seja qual for a situação. Então, nós vamos falar do que leva a pessoa a se comportar assim, como você se prepara. Então, lembre-se, a reação é da pessoa. Se a pessoa joga a cadeira contra a parede, isso você não vai mudar nela, é a reação dela. Se a pessoa tem a tendência a fofocar, você não vai mudar a natureza de uma pessoa fofoqueira, não é o teu lugar aí. O que você pode, onde você pode influenciar? Você pode mudar a percepção dela, ou seja, a interpretação daquele gatilho. Não é? Tem alguma coisa que fez ela reagir a alguma coisa, não é? Por exemplo, digamos que o fofoqueiro começou a ver a Valéria conversando com pessoas, batendo papo, ela falou, é folgada e não trabalha. A gente tem que mudar essa percepção para ele não fazer fofocas dela. Pode ser que lá fora ele faça fofocas, o negócio é ter um mundo, é aqui, hoje, tá? Então, você precisa trabalhar na interpretação desse gatilho, e o gatilho é o jeito que a Valéria é. É possível que tenha que mudar alguma coisa na maneira que ela se comporta? É possível que sim e não. Mas nesses dois mundos, no gatilho e na interpretação, você pode ajudar. Da maneira que essa pessoa se manifesta, está nela. Não é permitido no trabalho, você vai deixar isso bem claro, mas tem uma maneira, realmente trabalhando nesses outros dois aspectos, de você mudar a percepção dessa pessoa, de você mudar a postura dessa pessoa e a colaboração dessa pessoa. Então, vamos lá. Qualquer pessoa, até uma, sei lá, descontente, daquelas bem, você que sabe, você que pode te tirar dos trilhos. Mas tem pessoas que são completamente explosivas, inesperadas, tem situações em que você tem que estar preparado para lidar e você nunca sabe quando vão acontecer, não é? Então, como é que a gente se prepara? Uma coisa que você tem que, como líder, é tua obrigação, e eu falo como líder de uma equipe de 1 ou de 50, sendo dono do teu negócio ou empregado de alguém, no papel de liderança, você tem que manter a calma e a tua postura profissional. Pode ser até com um colega, pode ser com, sei lá, um fornecedor, seja lá quem for, teu próprio chefe, que tem um momento desses de descontrole, às vezes eles te puxam nisso, começa aquele bate-boca, né? E você cai nessa, na armadilha. Então, como é que a gente mantém essa postura profissional? A primeira coisa que a gente faz é ter consciência de que você é obrigado a mantê-la. Então, eu não vou te dar receitas de, olha, faça conte até 3, conte até 10, faça meditação, dá uma reza. Eu não sei o que serve para você. Mas eu aposto que você tem maneiras de manter a calma. Se você é pai ou mãe, você já passou por muitas situações onde você fala, meu Deus, eu vou torcer o pescoço do meu filho se não parar. A gente aprendeu a manejar isso. Se você tem família e se relaciona com amigos, você já tem experiências onde você aprendeu a se controlar. Então, eu te convido a pôr essas práticas realmente no dia a dia do trabalho, estar alerta, porque essas pessoas vão despertar o pior em você nos momentos menos imprevistos. Vão te puxar, vão te carregar. Então, manter o controle é essencial. Então, se você falou que eu já sei, não importa a hora do dia, na hora, estou preparada. Seja de onde vier, eu sei que eu tenho uma postura que eu não vou perder. O segundo passo para você enfrentar essas situações é estabelecer limites claros para você, para o teu próprio bem-estar. Imaginemos que não tem ninguém está vendo a situação, mas o que eu falo em limites para o bem-estar?
Por exemplo, se uma pessoa verbalmente te ataca e usa palavrões, você sabe qual que é o teu limite de palavrão. É um palavrão, é dois palavrões, é um monte de palavrões. Palavras não me ofendem, tudo bem, deixa ele ventilar, ninguém está vendo. Depois eu falo, você sabe o teu limite. E às vezes não é quantos palavrões, e sim que palavrões. Pode falar mal de todo mundo, pode xingar, pode fazer, mas não fala da minha mãe. Sei lá, momento que falou da minha mãe, aí para. O que você faz nesses momentos que você descobre que daí para frente você pode perder o controle? Você levanta a barreira. Você tem que se isolar dessa situação. Seja mandando a pessoa embora, falar, vai para o banheiro, relaxa, lava o rosto, sei lá. Não podemos falar disso agora, chega, ou você levanta e fala assim, não dá, e levanta e sai. Acabou, deixa falando sozinho, deixa tendo piripaque sozinho. É preciso que você se resguarde, porque se você deixar essa pessoa passar desse momento, vai machucar, você vai perder o controle, talvez sua voz comece a tremer, você perde o controle da situação. Então, antes de perder controle na situação, você cria, você já sabe qual é essa tua barreira, você mesmo já fala, bom, se falarem isso, eu vou fazer tal e tal coisa, eu vou levantar e falar que eu vou embora. Não fale mais nada, eu estou levantando, vou embora, amanhã a gente conversa. Essa vai ser a tua tática, você vai ter tua própria tática de se isolar desse momento, levantar a barreira e cair fora. A segunda pode ser até uma ameaça física. Eu não tenho medo de palavras, mas eu não quero apanhar. Eu nunca apanhei e eu não tenho vontade nenhuma de saber como é que é. E quando você tem um grupo de 50, 500 pessoas trabalhando com você, que era mais ou menos... Você sabe que vai ter sempre alguém que pode se manifestar assim, fisicamente. Aquela menina que jogou a xícara na parede e depois foi a cadeira junto. É possível que ela, sem querer, sem controle, te bata. Então, o que acontece? Quando alguém invade meu espaço pessoal, para mim é o ponto de eu me desligar da situação. Então, como que eu sei enfrentar essas situações? Primeiro, porque eu não perco a calma e eu tenho clareza absoluta de onde estão os meus limites. Tá? E, por último, você tem que escolher a batalha. É uma coisa que eu quero me engajar agora ou não? Se eu estou indo para a reunião com o chefe do meu chefe, ou se eu tenho uma decisão muito importante para tomar agora, eu estou passando, eu continuo andando. Eu sei que esse não é o momento para mim. Não é? Está errado? Não. Como líder, você tomou a decisão de deixar a pessoa falando sozinha. E acabou. É uma decisão que você tomou conscientemente para continuar e não perder o foco naquilo que era mais importante no momento. Você pode fazer isso todas as vezes? Não. Às vezes você tem que se engajar. Mas você tem essa liberdade. Outro exemplo é, por exemplo, caiu a internet, os clientes estão no telefone reclamando que não, o website caiu. Caiu o site, ninguém consegue fazer nada, os telefones estão explodindo de gente. Você tem um grupo de 300 pessoas no departamento de serviço ao cliente. Logicamente, você vai ter 1, 2, 3, 5 desse tipo de comportamento que vão começar a explodir. Pum, pum, pum. Você pode escolher a batalha e falar, olha, hoje eu vou ignorar tudo isso, porque hoje é um dia especial. Eu não vou perder o tempo falando com aquela pessoa que esse comportamento não é... Hoje não, todo mundo recebe nem cartão amarelo, todo mundo deixa passar. É uma opção que você, como líder, está tomando. Hoje não vale, tá? Então, se você tem essa clareza de escolher as suas batalhas, saber os teus limites, levantar essa proteção, essa barreira quando necessário e manter a calma, pronto, você está capacitado a lidar com essas explosões que vão acontecer vindo dessas pessoas que são difíceis no trabalho. Mas o negócio não está por aí, não é só lidar no momento. Agora você vai ter que tomar a decisão. O que eu faço com isso? Eu vou ter que ter uma conversa. 90% das vezes, isso se transforma numa situação que deve ser corrigida, não é? Então, aí vem um ponto onde você vai ter que ter a conversa. Vamos falar um pouquinho disso. Quando eu falo dessa conversa inicial, por exemplo, eu tenho mentorados que já fizeram, já falei 1000 vezes, eu passei toda a reprimenda, os pontos do que deve fazer ou não. Eu já tive 1000 conversas. Eu falei, olha, pensa que essa conversa é o começo de você transformar essa pessoa numa pessoa disruptiva, num colaborador de alto valor, tá? É outra conversa. Então, o que acontece? Você tem que definir o objetivo, o tom e o resultado que você espera. E o que eu ouço é o seguinte, Paty, eu sei, o meu objetivo é simples, é ter certeza que isso não vai acontecer mais, esclarecer o que deve e não deve ser feito e ter certeza que não vai se repetir e tomar as ações necessárias. O tom
é de reprimenda, isso é inaceitável. Essa companhia não aceita esse tipo de comportamento, então essa pessoa tem que ter isso bem claro, tem que ser assertiva. Perfeito. E o resultado que você espera? O resultado é que esse comportamento não se repita. Falei, olha, maravilhoso, mas o propósito dessa conversa, que eu te falo, se tem o intuito é pegar essa pessoa e transformá-la realmente num colaborador de alto escalão, não é esse tipo de conversa que eu estava falando. O que eu estou falando é o seguinte, o objetivo da conversa é você dar espaço para essa pessoa conversar, deixar as coisas para fora, por que aconteceu, e começar a criar um certo vínculo com você. Olha, a Paty está me ouvindo, é a primeira pessoa que fala e quer saber o meu lado da história. Você quer engajar, porque lembre-se, o teu objetivo é criar um aliado, não é? O tom, o conteúdo está certo, mas o tom não deve ser de reprimenda. O tom é de influência. Você entende por que isso não é permitido? Pô, como é que a gente vai fazer? Você se coloca na situação também, porque isso é um trabalho que vai ser feito entre as duas pessoas. Você entende que isso aí, eu entendo, você explodiu, mas não é aceitável. Como vamos fazer? Como vamos trabalhar? Então, não é um adulto levando uma bronca de outro adulto. Isso daí não cria nada, não te leva a nada. É uma questão de você influenciar essa pessoa para ela começar a tomar outras atitudes, vendo as coisas de um ângulo diferente. Né? Você vai influenciar naquela interpretação daquele gatilho, né? E qual que é o resultado? Que isso não aconteça. Não, o resultado dessa primeira conversa é vocês saírem com um acordo. É a concordância. Eu entendi o que aconteceu, decidimos um monte de passos para corrigir isso e sabemos dos dois lados que isso não pode acontecer de novo. Vamos chacoalhar a mão, certeza, eu vou fazer tudo possível para que isso não aconteça, você vai fazer tudo possível, é um acordo. Se você sai dessa reunião sem um acordo honesto de que a pessoa entendeu o teu lado, assim como você entendeu dela, que estão de acordo, que vão trabalhar juntos, você não vai ter um aliado, você cumpriu a tua função como chefe de chamar atenção, não é? De anotar na cadernetinha que no dia tal você falou que isso não podia, não podia. Isso aqui é diferente. Nós queremos aliados, nós já investimos tempo e dinheiro naquela pessoa, contratamos, com certeza não vamos poder nos livrar dela facilmente, né? Então temos que trabalhar com essa pessoa. É uma boa oportunidade de você tentar criar um vínculo. Dá certo? Muitas vezes dá, a maioria das vezes. Sempre não. Mas eu começo. Esse é o propósito dessa primeira conversa. Então, agora a gente vai falar como é que a gente se prepara para essa primeira conversa. A primeira coisa você tem que checar, já falei, fulano, precisamos conversar porque você está fazendo muita fofoca, porque jogar a cadeira contra a parede não é aceitável, temos que ter uma conversa. Tá? Então, você vai se preparar para essa conversa inicial. Vamos conversar sobre os acontecimentos do dia tal. Perfeito, para bom entendedor, bem, a palavra basta, né? Você marcou a hora e, de repente, você vê que teu estado mental não está aí. Aconteceram outros problemas. Tem outras coisas acontecendo na tua vida. Recebeu uma ligação do médico falando alguma notícia sei lá, que alguém deve estar meio doente, ou alguma coisa que te preocupa, que é de casa, ou é de trabalho, ou não é. Não é um momento para você. Se você não está 100% em tune, num estado mental positivo, não tenha a conversa. Porque vai ser uma perda de tempo. Você tem que estar com o coração, com a mente aberta para realmente fazer isso funcionar. Vai ser uma hora dedicada, se for uma hora, né, dedicada com 100% de energia em convencer essa pessoa que tem outro jeito, né? Então, o estado mental é super importante. O segundo é aquele negócio de fazer, ok, essa pessoa vai entrar na minha sala, quando ela vier, vai vir na defensiva ou não ofensiva, porque ela sabe ou que vai levar uma reprimenda, ou que vai ser mandada embora, ou que eu vou falar tudo que fez de errado de novo, e aquele negócio começa, né? Então você já sabe que a pessoa vem carregada de emoções pesadas, fortes. E tudo bem, dependendo da situação, você fala, eu estou preparada para isso, não tem problema, não importa para onde a conversa for, eu estou bem, eu tenho meus recursos internos para lidar e manter a calma. Agora, se a pessoa que jogou a cadeira ou tentou dar um soco em alguém, Paty aqui não está preparada para lidar com alguém que fisicamente ameace. Eu quebro, não gosto de violência física. O que acontece? Eu vou procurar suporte externo. E o suporte externo é simplesmente ter alguém para conversar sobre o tema, às vezes convidar, olha, você se importa de estar presente nessa conversa? E você explica
a pessoa que que criou a situação, você explica, olha, é o seguinte, hoje vamos falar daquilo que aconteceu na quinta-feira, eu sei que é um tema super incômodo para você, assim como para mim, e como um negócio emocional e tudo, eu queria ter alguém neutro, presente, para manter a gente, né, se a gente sair um pouco do caminho, para botar a gente de novo no caminho certo. Combinado? Combinado. Acabou. Você tem teu apoio aí, você procurou teu suporte externo. Não podemos pensar que, meu Deus, somos infalíveis, somos todos poderosos. E você tem que conhecer seus limites, saber como você vai se sentir em situações, se escalarem e lidar com isso. Fazer o quê? Aí você vai ver a disponibilidade de tempo. Uma coisa, um costume que eu tenho é que essas conversas geralmente têm que acontecer no final da tarde. Por quê? Estamos aqui tentando pôr a nossa energia em mudar a maneira de pensar e de encarar as coisas de uma pessoa. Se a conversa está indo bem, ela se abre, conta as frustrações e você começa a criar um vínculo, a pior coisa que pode acontecer é você falar, olha, eu tenho que parar agora, viu? Agora tem outra reunião. Perdeu completamente tudo que você veio construindo, foi por água abaixo. Então, eu fazia no final da tarde, porque eu sabia que se tinha que passar do horário, eu tinha tempo, e se a pessoa tinha o desejo de continuar a conversa, eu ia mostrar esse desejo, falando, me dá 2 minutos, eu vou ligar para casa, vamos continuar a conversa. Era o melhor sinal de que as coisas estavam indo na direção certa. Guarde uma boa porção do seu tempo para ter essas conversas, de preferência sempre no final da tarde, porque você não quer que essa pessoa volte, né, e tente trabalhar depois de uma conversa emocional como essa. Vai mexer com emoções. Estamos falando de comportamentos, é muito diferente de lidar com produção, com números. Aqui é uma coisa que mexe, né? E a última que eu te falo vai bem equipado com conhecimento da situação. Meu Deus, às vezes a gente vê, né, que a gente vai despreparado. Eu achei que eu tinha um bom entendimento do que tinha acontecido e faltou a outra metade da história, né? Olha, você jogou a cadeira contra a parede, continuando no mesmo exemplo. Ele vai falar, sim, mas você não viu que teu supervisor jogou uma caneta em mim? Você não sabia como é que tinha começado toda essa agressão. Não é o caso, mas só para exemplificar que às vezes você só consegue ver as coisas pela metade. Então, realmente ponha um esforço em entender o quadro completo antes de se envolver em situações assim. Tá bom? Então, você já está preparado para começar a primeira conversa inicial, que são os primeiros passos para criar um bom relacionamento com essa pessoa e transformá-la de alguém desengajado, disruptivo, uma pessoa difícil de trabalhar, em alguém de alto valor. Vamos lá? Agora são as dicas. 5 dicas. São 5 passos, na realidade. Eu gosto de ser bem sistemática no approach, né, da maneira que eu vejo as coisas, para ter uma lógica. E a primeira olha, você vai entrar nessa conversa disposto a ouvir. Primeiro que é uma coisa que a pessoa não está esperando. A pessoa que cometeu essa infração está vindo achando que ela vai ouvir. E agora você está convidando para ela ouvir. Fulano, estamos aqui para falar do incidente que aconteceu na quinta-feira. Pois é. Me conta um pouquinho, o que aconteceu? Isso já leva a pessoa, peraí. Aí começa aquela tensão toda, e geralmente, e aconteceu isso, aquilo. Aí você começa, e por quê? O que te levou? E os porquês, e os comos, e as perguntas abertas. A pessoa primeiro abaixa a defesa, né? Fala, bom, estão querendo me ouvir. Agora sim, lembre-se, essas pessoas precisam atenção. Esses momentos de explosão ou de serem inadequados é uma chamada de atenção. E agora, nesse momento, você está dando toda a atenção para ele. E já aconteceu isso antes? E você já se sentiu assim? Pô, que pena. Então o negócio que aconteceu, a supervisora, sei lá, no caso da Valéria. Então, a Valéria fica batendo papo enquanto você está trabalhando e na tua vida de supervisor não era assim, né? Me conta um pouco de como é que era a tua vida de supervisor na outra empresa. Ah, pois é, legal. Hoje em dia, aí você entra num papo e continua pegando informação. O que você realmente precisa? Você precisa que a pessoa se abra, que se sinta que você está dando a possibilidade de mostrar o lado dela. E é importante você ter essa empatia de realmente entender o que está se passando na cabeça dessa pessoa. Mas também é muito importante que nessa conversa você esteja anotando e peça, olha, licença, eu vou anotar, porque aí eu vou ler para você para ter certeza que eu estou entendendo. Combinado? Combinado. Bom, você vai entender, tentar achar
o gatilho, às vezes não é óbvio, né? A mosca que parou no copo antes da pessoa jogar, né, o copo, a xícara na parede, vai contar tudo. Ela vai te falar, pô, eu estava num dia frustrado, onde o ônibus chegou tarde, cheguei, eu vi que meu colega do lado sempre come sanduíche ou bolachinha e deixa pozinho aí veio a mosquinha, subiu, e sentou na beira da xícara, aí não deu, aí eu joguei, perdi. Fala, então a mosca é o que realmente é o problema? Não, bom, na realidade não é só a mosca, é que teve isso e aconteceu aquilo. Então agora ela está te dando todo o contexto que levou ela a reagir dessa maneira, né? Principalmente as pessoas explosivas que ela vem guardando, não é? Não só, então, vocês têm querendo entender qual que é o gatilho de verdade, como que ela está interpretando esse gatilho. O que leva ela a explodir? Isso aí é para o psicólogo, você entende? Mas você já começa a ver, peraí, eu posso ajudar essa pessoa, como é que eu vou me envolver no processo de ajuda? Porque essa pessoa que ela tem que perceber e que você não está pedindo só para ela mudar, senão que você está aberto a ajudar no processo. Então você vai anotando, ok, a pessoa não tem calma, ok, não sei quanto, perdeu perde o ônibus todo dia por causa dos filhos que chegam tarde, né? Sei lá, tem toda aquela imagem na tua cabeça de como é que as coisas, o que levaram essa pessoa a agir dessa maneira. Então, lembre-se, ouvir é super importante, porque essa pessoa tem dificuldade de expressar o descontentamento, por isso que ela expressa dessa maneira explosiva, e dar espaço, fazendo perguntas abertas, tendo um bate-papo, é muito mais produtivo. Ela quer ser ouvida, não tenha dúvida disso. E lembre-se que a causa nem sempre é o trabalho, as causas às vezes são coisas que eles carregam de casa, de família, e você aí nesse processo vai identificar oportunidades. Por exemplo, o fofoqueiro está falando, sim, porque a Valéria também fez tal coisa, e você para e pensa, peraí, a Valéria, será que fez isso? Ou numa dessas eu tenho que parar e olhar o que a Valéria está fazendo. Não só isso, mas você consegue identificar oportunidades para ajudar essa pessoa a controlar esse comportamento. A segunda dica, agora que você tem todo esse monte de informações, é você identificar e isolar. E você vai fazer isso junto com a pessoa. Olha, pelo que eu entendi é o seguinte, então, isso é o que aconteceu. Você pegou e jogou a xícara contra a parede, tropeçou na cadeira, jogou a cadeira contra a parede. É um comportamento explosivo. Mas não é a única vez. A outra vez você tinha agredido verbalmente, não sei o quê. O que a gente define agressão verbal era o tom alto, o fato que você estava usando palavras agressivas como tal, tal e tal. Tem que ser muito detalhado, porque às vezes a pessoa não entende. Não, eu não faço isso. Lógico que você faz. Então, você tendo os fatos concretos, você pode isolar. Esses são os comportamentos que a gente não quer. É muito, muito interessante fazer isso com as pessoas aquele que é o que está sempre irritado e nervoso, não é? Porque ele não percebe. Esse tipo de pessoa que é o frustrado, né, que eu chamei, que está sempre com a caneta assim, ou batendo o pé no chão, ou começa a fazer, nada funciona aqui, esses gestos, essas caras, ele nem percebe que está se manifestando assim. Então, fala, olha, quando você faz isso aqui, é um gesto, que droga. Você está passando, isso é uma maneira, mesmo que você não diga que droga, quando você puxa a cadeira e faz assim, todo mundo para e olha, já sabe que é um gesto de descontentamento, então isso não pode, combinado? Você tem que explicar para as pessoas o que pode e o que não pode. Você tem que explicar a interpretação. Você viu tal coisa e achou que era isso. Por exemplo, senhor negativo, nós falamos que íamos trocar o horário. Todo mundo tem que chegar meia hora antes. Você imediatamente achou que o problema ia ser o ônibus, o problema ia ser aquilo que era um ataque pessoal quase. Não é um ataque pessoal, nós fizemos isso levando em conta 50 pessoas que trabalham aqui, só 2 ou 3 têm esse problema. Se você precisa de alguma maneira ou mais tempo para resolver esse problema de condição que você tem, a gente agora entende, vamos conversar como isso, mas vamos isolar. De qualquer maneira, o fato que o senhor se manifestou assim na reunião não é permitido. Nós queremos que você pare de achar e falar e verbalizar que tudo é errado, que tudo é negativo, que tudo é um problema. Então melhor é não falar nada. Falo, se você tem essa dificuldade, numa dessas o melhor é não falar nada mesmo. Você tem que ser assertivo, você tem que ser firme, mas nesse tom de conversa, ajude a pessoa a identificar. E também ajuda a entender
não sou o que causou, mas veja, olha, o problema, você tem que identificar, o problema está dentro ou está fora? Realmente, essa pessoa não tem jeito? Ou será que é um fator externo que está causando isso que eu posso ajudar a consertar? Esse é o tipo de feedback que você tem que receber, e esclarecer junto com a pessoa no que se trata de isolar e de identificar. E aí você vai passar a instruir. E o instruir é a conversa nas coisas que vocês concordaram. Como eu disse, tem pessoas que não sabem reconhecer o que fizeram de errado. Então, você tem que ser direto e assertivo. Em tal dia aconteceu isso, isso e aquilo. Esse comportamento não é aceitável. Conversamos que o porquê, entendemos claramente o que causou. Agora você tem que tomar cuidado para não interpretar as coisas de uma maneira que te levem a agir dessa maneira novamente, porque se você fizer isso, o que vai acontecer é o seguinte: ponha-se na nossa situação. Você está afetando o comportamento de um monte de gente em volta. E agora que você entende o que está por trás, veja bem, a próxima vez que você fizer isso, você vai perder os benefícios de participar em festa, sei lá eu. A segunda vez, você vai ser suspenso por 2 ou 3 dias. A terceira vez, você vai ser mandado embora. Lamentavelmente, tá no teu controle. Não sou você que vai controlar a situação e eu vou te ajudar e vou te dar instrumentos. Por exemplo, você fala que você fica muito frustrado. Você já viu aquele vídeo do YouTube? Eu vou te passar para você praticar a meditação. Você quer? Quero, tá. Aí você procura recursos de uma maneira de se envolver na solução. Porque você não pode pôr tudo na outra pessoa. Você tem que mostrar que você vai colaborar no processo de resolver o problema. Não é o problema dele, agora é o problema nosso. Como é que a gente vai te fazer sentir melhor? Não é? E dica número 4, depois vem documentar. Documente tudo. E documentar falamos sobre o que aconteceu, entendemos as consequências do que aconteceu, chegamos ao acordo dos passos que vamos tomar daqui para frente e entendemos que isso tem que ser resolvido em tanto tempo. Você já criou, né, mais ou menos um timeline, né, um esquema de te dou tantos dias para você ler o material que eu vou te passar, ou para você conversar, sei lá, com um psicólogo, se for o caso. Eu já tive desses. Eu já tive um caso que não consegui resolver, que tinha a ver com o alcoolismo. Não consegui, tentamos resolver, dar os recursos, ajudar, não conseguimos. Então, você tem que dar um tempo para as pessoas tentarem resolver o problema, e você cria esse timeline, e você está bem claro, está bem escrito e claro, documentado, do que vocês estão concordando juntos a trabalhar e fazerem para resolver isso. Vamos nos encontrar uma vez por semana pelas próximas 3 semanas para discutir se alguma coisa faltou, como é que está indo, se melhorou ou não melhorou, se mudou alguma coisa ou não. Combinado? Agora, essa documentação pode ser tanto formal, dependendo da empresa onde você trabalha, ou se você é dono da tua própria empresa e você tem teu próprio método, mas geralmente, sei lá, se é uma grande empresa, é um plano de desenvolvimento que tem que ser completado em 6 meses, se não, isso, aquilo, assina um, assina outro, assina o presidente. Ou pode ser simplesmente um e-mail com todos esses pontos, onde você envia para a pessoa e fala: olha, eu estou te enviando isso porque conversamos sobre isso, dá uma olhada, lê e me diz se você concorda ou se você gostaria de colocar ou discutir mais alguma coisa. O que acontece? Geralmente, depois da reunião, quando você documenta e envia esse documento antes do próximo encontro, essa pessoa até fala: peraí, será que se eu assino ou não assino? Eu concordei, né? Fizemos um pacto, mas agora está no papel. Eu não vou me comprometer, eu não vou falar nada. A pessoa não responde o teu e-mail. Perfeito. Passa um dia ou 2, você imprime o e-mail, você fala: eu acho que você não leu o e-mail. Esse aqui eu te enviei, tá aqui, viu? Leu? Tá. Fica com ele e me diz em 24 horas se tá tudo bem ou se tá faltando alguma coisa. De uma maneira bem descontraída, bem, eu tô aqui para te ajudar. A pessoa pode ser que não responda, às vezes ela fala, se sente na obrigação, geralmente, né? Se não assinou na primeira, geralmente essa segunda já se sente na obrigação. Pô, tá pondo esforço, né? A Paty está fazendo. Mas tem aquelas que falam: eu não vou assinar nada, ainda tem essas barreiras, né? A Paty não resolveu tudo numa reunião, né? Eu mandava meu terceiro e-mail falando: olha, eu sei que você recebeu o e-mail e depois eu entreguei na tua mão, com a esperança que você me dissesse antes da nossa próxima reunião se tem alguma coisa que você discorda ou gostaria de mudar. Se você não me responder em 24 horas, quer dizer que estamos de acordo e não tem problema, eu te vejo na tal dia. Então, logicamente,
você acabou de ganhar a concordância pela inércia. Ela não fez nada, está concordando. Você documenta, guarda, se tiver que compartilhar com recursos humanos, sei lá, cada empresa tem o seu processo, mas esse é o teu processo para você forçar a pessoa a se comprometer. Esse comprometimento mútuo tem que existir, e às vezes existe bem forte na reunião, mas saindo da reunião, dessa primeira conversa inicial, a pessoa já se sente de novo na defensiva. Então, o teu trabalho realmente começa aqui. Tudo isso é uma preparação, abrir as portas, abrir o diálogo, entregar realmente a mensagem que deveria ser entregue, mas de uma maneira que a pessoa não estava esperando, de uma maneira muito mais conversacional, mais empática, séria. Não vai acontecer isso mais. Não é fulano olhando nos olhos, né? Mas a mensagem foi entregue, mas de uma maneira que abriu as portas para a comunicação e talvez, se você fez a pessoa não sair dessa conversa se sentindo inferior, se sentindo que levou a bronca de outro adulto, não, ela vai sair falando, não, nós estamos conversando de como resolver alguns problemas, deixa ela se sentir importante e bem e contar para os colegas que ela não levou bronca, que ela está trabalhando com você para resolver alguns problemas. É verdade, não é mentira, deixa ela se sentir bem. Mas, como eu digo, pode ser que ela levante essa barreira novamente, então você força essa concordância, esse agreement, né, compromisso que vocês criaram, forçando esses e-mails ou forçando alguma maneira dela assinar, botar o dedo, dizer eu concordo. Por último, vem a parte agora mais importante, que é o follow-up, que são check-ins. Eu acho que é excelente, um dia ou dois depois, você imediatamente mandar algum material. Olha, eu vi esse vídeo, como eu disse, no YouTube, que eu achei super legal. Você já leu esse livro? Eu acho que vai ajudar. Sei lá, mostre nos primeiros dias que você tem interesse em resolver, seja lá quais os problemas. Ou se é o problema de transporte, olha, eu vi que tem outro ônibus, que não sei o quê. Se engaje. Ouvi falar de outro departamento que eles fazem isso. Ou, simplesmente, eu estou considerando deixar você chegar meia hora atrasada se for o problema. Você tem que entender, se você não tem 50 pessoas que tem que fazer tudo igual, e você quer abrir uma oportunidade, acomode as necessidades dessas pessoas, não é? Aí vem um check-in, um dia, dois depois, está tudo bem, está tudo em ordem, olha, concordando, tem alguma coisa que você acha agora que surgiu, que está te incomodando, que não ficou clara na conversa? Não, essa reafirmação de que existe esse canal aberto, que não foi só um papo. E depois, olha, daqui a uma semana, sexta-feira, a gente bate papo, tá? A gente vai conversar. E você fica monitorizando o que está acontecendo na área. Você vai olhar para as equipes, ver se alguém está sendo, se esse comportamento continua, como é que estão as pessoas em volta dessa pessoa. Você vai anotando algumas coisas que precisa corrigir, se é que precisa corrigir sobre esse comportamento. E na próxima conversa, com certeza vai ser uma conversa que vai começar assim. Como é que você está? Eu estou bem. Como é que foi a semana? Essa semana foi puxada para mim e para você. Para mim também foi puxada. Pois é, como é que está o ambiente? Você está bem? Tem alguma coisa? Não, e o que você vai fazer o fim de semana? Eu vou ficar em casa porque vem minha tia e as crianças. Você tem filhos? Quantos? Você pode, dependendo de quanto você conhece essa pessoa, né? Porque às vezes eu tinha que ter essas conversas com gente que ia, como no caso do fofoqueiro, ele tinha uma supervisora e eu era a chefa da supervisora, então não tinha muita conexão com essa pessoa. E então é uma oportunidade de conhecer qual é o nome dos teus filhos, idade, bate-papo, depois você cruza no corredor e como é que está o fulaninho, você começa a criar esse relacionamento, desculpa, gente, esse relacionamento reforça, você mostra que realmente você está aberta para ter essa linha de comunicação. No caso do Jefferson, que o problema era direto com a supervisora, com a Valerie, com a Valéria, tinha que fazer o seguinte, eu tinha que convencer que esse relacionamento que eu tinha com ele poderia ter com a própria supervisora, que era onde existiam, né, os atritos. Ela é jovem, é inexperiente, e eu sou aqui me reportando a ela, sendo que eu deixei de ser, né? Como é que a gente faz isso? Na primeira reunião você tem, né, o primeiro encontro, depois disso você se encontra, Jefferson, está indo tudo bem, perfeito. Na segunda, você, casualmente, a Valerie já está na tua sala. Ele vai entrar e já não vai gostar. Aí, como é que você está indo, tudo bem? E vocês falam de coisas que não são relacionadas ao relacionamento deles.
E pergunta da vida passada dele como supervisor, como é que vocês faziam lá? E a Valerie, muito esperta, vai entrar na conversa e essas conversas eu vou me separando e eles dois vão continuando. Tanto que na terceira reunião, eu acidentalmente não vou estar presente porque eu tive uma emergência e a reunião vai ser entre os dois. Então, você vai forçando e ajudando a criar esses laços onde eles não existem. Esse é o propósito do follow-up. Eu te garanto que na maioria das vezes, esse approach é muito, muito mais válido do que você chamar alguém e dizer esse comportamento não é aceitável, na próxima vez não faça isso, não é? Essa reprimenda não ajuda a criar laços. Isso aqui desenvolve um relacionamento. E uma coisa interessante é que quando você procura aliados num grupo, você vai notar que aquelas pessoas que você teve aqueles encontros piores, como esses casos que eu mostrei de jogar as cadeiras contra a parede, ou do fofoqueiro ou do negativo, que era constante, negativo, negativo, negativo. Para mim, o negativo é a senhora dos bolos. Quem já ouviu alguma vez as minhas histórias é a Stephanie. A Stephanie dos bolos ficou a minha conselheira de bolos, por quê? Devido à negatividade dela contínua, e até a gente superar isso e mais ou menos criar esse tipo de relacionamento onde ela percebeu que ela tinha um valor como uma pessoa integrante de um grupo, foi aí que veio a questão dos bolos, e foi através dos bolos que a gente formou esse laço. Mas, moral da história, para quem não conhece a história dos bolos, é o seguinte: quando você forma laços depois de um momento bem disruptivo, difícil, esses laços são mais fortes e mais valiosos do que aquelas pessoas que nunca passaram por uma dificuldade com você. Por quê? Porque as pessoas que passaram por uma dificuldade com você reconhecem e entendem o esforço que você pôs para ter certeza que você estava acomodando, ajudando ela a se superar. Esse é um aliado para sempre. Como eu disse, nem todos você vai conseguir resolver, mas a maioria você vai resolver. E da maioria eu te garanto que os teus melhores aliados vão sair de pessoas que no momento foram os teus piores inimigos. Tá? Gente, pratiquem esse espaço, depois eu vou colocar a gravação disponível para vocês. E aí, lembrem-se de praticar e se preparar para esses momentos que vale a pena. Ou seja, os passos ou segredos ou as dicas é sempre ouvir primeiro, isolar bem os fatos, instruir de uma maneira que é uma comunicação aberta, que é colaborativa, tá? Documentar de uma maneira que exija um compromisso mútuo e, finalmente, o acompanhamento, monitorar depois e forçar essas reuniões, essas conversas, onde o tema quase nunca vai ser você está se comportando mal ainda ou não. Não, isso aí vai desaparecer. Vai ser muito em forçar laços durante esse processo de monitoramento.